Um pescador do interior do Espírito Santo contou algo que nunca mais conseguiu esquecer. Ele jurou que, em uma noite comum, de volta para casa, ouviu gritos vindos de uma enorme plantação conhecida na região como Lhasa. Não eram gritos de animais, nem eco do vento. Eram vozes humanas, desesperadas, como se estivessem sendo enterradas vivas dentro da própria terra. E o mais estranho, não havia ninguém por perto. A região de Lhasa é conhecida por quilômetros de plantação densa e silenciosa, onde o vento passa, mas quase nunca há som de vida. Os moradores evitam falar sobre o lugar depois do anoitecer. Dizem que ali existe um silêncio errado, pesado demei, como se algo estivesse sempre ouvindo. À primeira vista, parece apenas um campo comum, mas ninguém se sente confortável ao atravessá-lo sozinho. Naquela noite, o pescador relatou que decidiu entrar alguns metros na plantação, acreditando que alguém poderia estar ferido ou pedindo ajuda. Porém, quanto mais ele caminhava entre as fileiras de cultivo, mais os gritos aumentavam. O estranho era que não vinham de um único ponto. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio campo estivesse falando com ele em dor. Foi então que ele viu algo se mover entre as plantas. Uma forma alta, fina, com movimentos quebrados, como se não respeitasse a anatomia humana. Não caminhava como uma pessoa. Deslizava entre as fileiras, sem deixar rastros claros. E a cada movimento, os gritos ficavam mais intensos, como se aquela coisa estivesse carregando o sofrimento junto dela, dentro da plantação. O pescador disse que, naquele momento, lembrou de antigos rumores que os moradores nunca confirmavam em voz alta, que Lhasa era um lugar onde corpos desapareciam sem explicação, e que a plantação crescia por cima de tudo, escondendo qualquer vestígio. Antes de fugir, ele afirmou ter entendido algo pior. Os gritos não vinham de fora, vinham debaixo da terra, como se algo ainda estivesse sendo mantido ali dentro. O pescador correu de volta para a estrada de terra, sem olhar para trás. Os gritos continuavam ecoando dentro da plantação, misturados ao som seco das folhas, sendo arrastadas pelo vento. Quando finalmente alcançou sua caminhonete, percebeu que as mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Ele jurou que, enquanto tentava ligar o veículo, ouviu passos circulando ao redor do carro, lentos e pesados, como se algo estivesse andando entre a plantação observando cada movimento dele, sem pressa alguma. Depois daquela noite, o homem passou dias sem sair de casa. Pessoas próximas contaram que ele não dormia direito e acordava assustado, sempre perto das 3 da manhã. Em algumas noites, vizinhos ouviram ele falando sozinho no quintal, repetindo que os gritos continuavam na cabeça dele mesmo longe de Lhasa. O pior aconteceu uma semana depois, quando ele afirmou ter encontrado marcas de barro dentro da própria casa. Pégadas compridas, estreitas e profundas, como se algo molhado tivesse entrado durante a madrugada enquanto todos dormiam. Os moradores mais antigos da região começaram então a comentar algo que quase ninguém da cidade nova conhecia. Décadas atrás, antes das plantações crescerem por quilômetros, aquela área era tomada por mata fechada e caminhos abandonados usados por criminosos. Pessoas desapareciam constantemente perto dali, mas os corpos quase nunca eram encontrados. Alguns acreditavam que eram apenas crimes escondidos pela vegetação. Outros juravam que existia alguma coisa vivendo debaixo da terra úmida de Lhasa, muito antes das primeiras plantações surgirem. Segundo um senhor que vive próximo da região desde criança, trabalhadores antigos desapareciam durante a madrugada sem deixar sinais de luta. As únicas coisas encontradas eram ferramentas caídas no chão e marcas estranhas atravessando a terra, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado entre as plantações. Depois disso, os donos das terras começaram a evitar trabalhos noturnos. Ninguém mais aceitava permanecer sozinho em Lhasa após o pôr do sol, principalmente em noites sem vento, quando o silêncio ficava absoluto demais. Mesmo assustado, o pescador decidiu voltar ao local algumas semanas depois. Ele dizia que precisava descobrir se realmente havia pessoas perdidas ali dentro. Levou apenas uma lanterna, uma espingarda velha e uma câmera simples presa ao peito. A estrada estava vazia naquela noite. Nenhum animal fazia som, nem mesmo os insetos apareciam perto da plantação. Quanto mais ele se aproximava da entrada de Lhasa,
mais forte ficava um cheiro estranho vindo do campo. Uma mistura de terra molhada, com algo podre escondido há muito tempo. Ao entrar novamente entre as fileiras da plantação, ele percebeu algo diferente. Algumas plantas pareciam tortas em direção ao mesmo ponto, como se todas crescessem olhando para um único lugar dentro da escuridão. O pescador contou que sentia a impressão de estar sendo guiado sem perceber. A cada passo, os gritos surgiam mais próximos, agora acompanhados por sons baixos de respiração. Não parecia mais o choro de pessoas pedindo ajuda. Parecia algo tentando imitar vozes humanas de maneira errada. De repente, a lanterna começou a falhar. A luz piscava rapidamente enquanto sombras atravessavam entre as plantas altas. O pescador então ouviu alguém chamar pelo nome dele bem atrás de sua cabeça. Quando virou, não havia ninguém. Porém, alguns metros adiante, ele conseguiu enxergar uma figura parada entre as folhas. Alta demais para ser humana, magra demais para parecer viva, e completamente imóvel, observando ele no escuro, como se estivesse esperando sua aproximação. Ele disse que a criatura tinha braços compridos que quase tocavam o chão. O corpo parecia coberto de terra úmida e raízes finas grudadas na pele. Mas o pior era o rosto. Não existiam olhos visíveis. Apenas uma abertura escura e pulsante no meio da cabeça, que se movia como uma boca, respirando lentamente. E toda vez que aquela abertura aumentava, dezenas de gritos saíam dela ao mesmo tempo, misturados, desesperados, como vozes presas dentro da criatura tentando escapar. O pescador ficou paralisado. A coisa começou então a se mover na direção dele, sem correr. Ela apenas deslizava entre as plantas, silenciosa, enquanto os gritos aumentavam cada vez mais. Foi nesse momento que ele percebeu algo ainda pior espalhado pelo chão. Pedaços de roupas antigas, botas enterradas na lama, e ossos, parcialmente cobertos pelas raízes da plantação, como se o próprio terreno estivesse absorvendo tudo o que desaparecia ali ao longo dos anos, sem jamais devolver. Desesperado, ele tentou correr, mas sentiu algo prender seu pé por baixo da terra. Quando apontou a lanterna, viu raízes grossas enroladas em sua perna como dedos vivos. Ao redor dele, o solo começou a se mover devagar. Pequenas partes da terra afundavam e levantavam como se algo enorme estivesse respirando embaixo da plantação inteira. E então, os gritos mudaram. Pela primeira vez, uma das vozes falou claramente perto do ouvido dele. Ela não deixa ninguém sair. O pescador puxou a perna com toda a força, enquanto as raízes apertavam cada vez mais sua pele. A lanterna tremia em sua mão, iluminando apenas pedaços da plantação se movendo ao redor. O chão inteiro parecia pulsar lentamente, como se existisse algo gigantesco respirando sob a terra. Então os gritos cessaram de uma vez. O silêncio ficou tão pesado que ele conseguia ouvir apenas o próprio coração batendo acelerado dentro do peito. E foi nesse silêncio absoluto que a criatura começou a se aproximar. Ela não fazia barulho ao andar, não quebrava folhas, não deixava pegadas, apenas deslizava entre as fileiras da plantação como uma sombra viva. Quanto mais perto chegava, mais o pescador percebia detalhes impossíveis naquele corpo. Partes da pele pareciam abertas, revelando algo parecido com raízes crescendo por dentro da criatura. Em alguns pontos, dava para enxergar rostos humanos deformados presos sob aquela carne escura, movendo a boca lentamente, como se ainda tentassem respirar. A abertura no centro da cabeça começou a pulsar novamente. Primeiro veio um som baixo, parecido com vento passando dentro de um túnel. Depois surgiram vozes centenas delas. Homens, mulheres e crianças, falando ao mesmo tempo em completo desespero. Algumas pediam ajuda, outras rezavam. Mas uma delas fez o sangue do pescador congelar. No meio dos gritos, ele ouviu sua própria voz chamando pelo próprio nome, exatamente igual a dele, como se a criatura já tivesse aprendido a copiá-lo. Tomado pelo pânico, ele disparou a espingarda. O tiro ecoou pela plantação inteira e iluminou a criatura por um segundo. Foi o suficiente para enxergar algo ainda pior. O corpo dela não era feito apenas de carne. Havia mãos humanas saindo de dentro do tronco, dedos enterrados entre raízes pulsantes e rostos presos na superfície tentando gritar. O disparo não pareceu machucá-la. Pelo contrário, a abertura na cabeça se expandiu devagar, como se estivesse sorrindo. Então a plantação inteira começou a se mover.
Não era vento. As fileiras de cultivo se dobravam em direções impossíveis, fechando caminhos atrás dele. O pescador correu desesperado, tropeçando na lama, enquanto escutava os gritos surgindo cada vez mais perto. Mas algo estava errado. Quanto mais corria, mais o lugar mudava. As plantas pareciam infinitas. A estrada nunca aparecia. Era como se Lhasa tivesse deixado de ser uma plantação comum e se transformado em um lugar vivo, tentando manter-lo presso olhe dentro. A câmera presa ao peito dele gravava tudo. A respiração pesada, os sons das folhas arrastando. E então, no meio da fuga, a lanterna revelou uma clareira escondida no centro da plantação. O pescador parou imediatamente. No meio daquele espaço vazio existia um buraco enorme aberto na terra. Largo demais para ser natural, fundo demais para enxergar o final. E das paredes do buraco saíam raízes grossas cobertas por pedaços de ossos humanos, ainda presos nelas. Foi ali que ele percebeu a verdade. A criatura não vivia na plantação. A plantação crescia a partir dela. As raízes espalhadas por quilômetros estavam conectadas ao que existia naquele buraco. Tudo em Lhasa fazia parte da mesma coisa. Cada desaparecimento, cada corpo nunca encontrado, cada grito ouvido durante décadas. Era como se aquela entidade estivesse alimentando a terra ao redor, usando pessoas enterradas vivas para continuar crescendo sob o interior da região. O pescador tentou recuar devagar, mas ouviu algo subindo do fundo do buraco. Um som úmido, pesado, como carne sendo arrastada pela terra. Então dezenas de braços começaram a surgir lentamente da escuridão, lá embaixo. Braços humanos deformados, cobertos de lama e raízes, tentando alcançar a superfície. Alguns ainda se mexiam, outros pareciam apenas pedaços de corpos presos uns aos outros. E no meio deles, uma voz começou a falar com clareza. Ela acordou. A criatura apareceu atrás dele naquele instante, muito mais próxima do que antes. Tão perto que o pescador conseguia sentir o cheiro de terra podre vindo dela. A abertura pulsante em seu rosto se abriu devagar, e todos os gritos desapareceram. Pela primeira vez, apenas uma única voz saiu daquela coisa. Uma voz baixa, calma e impossível de esquecer. Você ouviu porque agora ela conhece você. A câmera caiu no chão. A gravação ficou torta, mostrando apenas partes das plantas se movendo violentamente, enquanto o pescador gritava desesperado. Algo enorme parecia atravessar a terra abaixo dele. Os sons ficaram distorcidos. Depois, veio um barulho seco, como raízes quebrando ossos. Então tudo ficou escuro. 3 dias depois, a caminhonete do pescador foi encontrada abandonada perto da estrada de terra. A câmera ainda estava lá dentro, mas os últimos segundos da gravação nunca foram mostrados completos pela polícia local. Pessoas da região afirmam que quem assistiu até o final pediu demissão poucos dias depois, ou se mudou da cidade, sem explicar o motivo. E desde então, moradores juram que os gritos em Lhasa ficaram mais frequentes. Porque agora existe uma nova voz presa lá embaixo durante semanas. Ninguém comentou oficialmente sobre o desaparecimento do pescador. A polícia tratou o caso como abandono de área e possível acidente na mata próxima da plantação. Mas a verdade é que quase todo morador da região sabia o que tinha acontecido. O problema era outro. Ninguém queria tocar no assunto. Em cidades pequenas do interior, certas histórias sobrevivem, porque as pessoas aprendem cedo demais que existem perguntas perigosas de fazer. A única prova deixada pelo pescador era a câmera encontrada dentro da caminhonete. Segundo um dos policiais que participou da ocorrência, a gravação tinha quase 2 horas de duração. A maior parte mostrava apenas o homem caminhando pela plantação, enquanto narrava o que escutava. Mas os últimos minutos fizeram até os agentes mais antigos evitarem voltar perto de Lhasa durante a noite. O detalhe mais estranho era que a gravação não mostrava nenhuma criatura claramente. Pelo menos não do jeito que as pessoas imaginavam. Não havia rosto monstruoso aparecendo na câmera, nem ataques visíveis. O terror vinha das pequenas coisas. Sons de vozes surgindo em locais diferentes ao mesmo tempo. Plantas se mexendo sem vento. E principalmente, algo que começou a acontecer conforme o pescador avançava mais fundo na plantação. Pessoas apareciam entre as fileiras, olhando diretamente para ele. No começo,
parecia a impressão causada pela escuridão. Sombras distantes. Formas humanas imóveis no meio das plantas. Mas conforme a gravação seguia, dava para perceber melhor. Eram pessoas mesmo. Algumas muito magras, outras cobertas de lama. Todas completamente paradas. E sempre olhando para a câmera, sem se aproximar. O pescador chegou a gritar, perguntando se alguém precisava de ajuda. Mas nenhuma delas respondia. Em determinado momento da fita, uma dessas figuras aparece perto o suficiente para ser iluminada pela lanterna. Era um homem velho, usando roupas rasgadas e cobertas de terra seca. Ele estava imóvel no meio da plantação, respirando devagar, sem piscar. O pescador pergunta várias vezes quem ele era. O homem então levanta lentamente o braço e aponta para o chão antes de dizer algo quase inaudível. Ela escuta quando cavam. Depois disso, a figura simplesmente sai andando entre as plantas e desaparece na escuridão. O pescador tenta seguir o homem, mas começa a perceber algo ainda mais perturbador. Pegadas apareciam na lama ao redor dele. Porém, nenhuma parecia recente. Algumas eram pequenas demais, como pés de criança. Outras pareciam marcas antigas preservadas no barro havia anos. E todas seguiam para o mesmo ponto no centro da plantação. Dias depois do desaparecimento, moradores próximos começaram a relatar acontecimentos estranhos durante a madrugada. Cachorros latiam sem parar, olhando para o campo. Luzes apareciam entre as plantações em horários impossíveis. Algumas pessoas juravam ouvir alguém chamando pelo nome do lado de fora das casas, mesmo sem ninguém na rua. Mas o pior relato veio de um trabalhador rural que passava pela estrada, perto de Lhasa, pouco antes das 4 da manhã. Ele contou que viu várias pessoas andando lentamente no meio da plantação. Eram dezenas delas, homens e mulheres caminhando entre as fileiras completamente em silêncio. O trabalhador pensou que fosse algum grupo procurando algo perdido, até perceber um detalhe errado. Todos estavam descalços e cobertos pela mesma terra escura até o pescoço, como se tivessem acabado de sair debaixo do chão. Assustado, o homem acelerou a moto para ir embora. Mas enquanto passava perto do campo, ouviu uma pancada forte na lateral da estrada. Quando olhou rapidamente, viu uma mulher parada entre as plantas, segurando algo nas mãos. Era a câmera desaparecida do pescador. A mulher apenas ficou olhando, enquanto a moto sumia pela estrada. No dia seguinte, o trabalhador voltou ao local acompanhado de outras pessoas. A câmera realmente estava lá, coberta do lama, com um novo vídeo gravado nela. O arquivo não existia antes. Tinha apenas 7 minutos de duração e não mostrava ninguém segurando a câmera. Ela parecia estar parada em algum lugar baixo e apertado, quase enterrado. O vídeo era escuro, mas dava para ouvir sons úmidos de terra sendo mexida lentamente. Depois de quase 2 minutos sem imagem clara, uma voz começou a sair do áudio. Era a voz do pescador, mas havia algo errado nela. Ele falava devagar demais, como alguém tentando lembrar como usar a própria boca. Repetia frases desconexas sobre raízes, buracos e pessoas presas acordados. Em certo momento ele começou a chorar enquanto dizia que conseguia ouvir pessoas respirando dentro das paredes de terra ao redor dele. Depois veio a frase que fez os moradores da região pararem de assistir a gravação antes do final. Ela não mata as pessoas. Longos segundos de silêncio preencheram o vídeo. Então a voz completou. Ela planta. Depois que o novo vídeo apareceu na câmera do pescador, o clima na região mudou completamente. Até pessoas que não acreditavam nas histórias de Lhasa começaram a evitar passar perto da plantação durante a noite. O problema era que os acontecimentos já não ficavam mais presos dentro do campo. Pela primeira vez, algo parecia estar saindo de lá. E os moradores começaram a perceber isso através de detalhes pequenos. Detalhes normais demais para parecerem sobrenaturais no começo. Um casal que morava perto da estrada contou que ouviu alguém batendo na porta por volta das 2 da manhã. Quando abriram a janela, viram um homem parado do lado de fora, olhando para a casa. A luz fraca da varanda iluminava apenas parte do rosto dele, mas foi suficiente para reconhecerem quem era. Um trabalhador rural desaparecido havia quase 8 meses perto da região de Lhasa. O homem não falava nada, apenas respirava fundo, imóvel, coberto de terra molhada, até os joelhos. Assustada, a família chamou pelo nome dele, perguntando onde havia estado todo aquele tempo. O homem então levantou lentamente a cabeça e respondeu algo estranho, com a voz baixa e cansada.
Ela deixou eu subir. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, ele virou o corpo devagar e caminhou pela estrada escura até desaparecer na direção da plantação. No dia seguinte, marcas de barro foram encontradas em frente à casa. Pegadas profundas, como se alguém tivesse caminhado descalço durante quilômetros sem parar. Casos parecidos começaram a surgir em outras partes da região. Pessoas desaparecidas há meses, às vezes anos, estavam sendo vistas novamente durante a madrugada perto de estradas rurais. Nenhuma delas parecia agressiva. Nenhuma atacava ninguém. O problema era o jeito como apareciam. Sempre em silêncio. Sempre cobertas pela mesma terra escura. E sempre voltando na direção de Lhasa antes do amanhecer. Alguns moradores acreditavam que eram apenas pessoas perdidas, sobrevivendo escondidas no mato. Outros diziam que aquilo era impossível. Muitos dos desaparecidos vistos haviam sido procurados pela polícia anos antes, sem nenhum resultado. Um deles inclusive tinha sido dado oficialmente como morto, depois que restos de roupas dele foram encontrados próximos a um rio da região. Mesmo assim, 3 pessoas diferentes juraram ter visto o homem caminhando entre as plantações, pouco depois das 3 da manhã. A polícia tentou investigar discretamente para evitar pânico na cidade. Equipes chegaram a entrar na plantação durante o dia, mas nunca encontravam nada além de terra úmida, raízes profundas e um silêncio estranho que incomodava até os agentes mais experientes. Um policial relatou que bússolas e rádios falhavam em certos pontos do campo. Outro afirmou ter ouvido vozes baixas vindas do solo enquanto cavavam perto do centro da plantação. Mas tudo piorou quando um dos agentes desapareceu durante uma busca. O grupo estava separado, em linhas curtas, caminhando entre as fileiras, quando perceberam que um dos homens tinha sumido completamente. Nenhum grito, nenhum pedido de ajuda. Apenas o rádio dele caído no chão, ainda ligado. Segundo os outros policiais, os últimos sons transmitidos pelo aparelho eram respirações fortes, seguidas de várias vozes, sussurrando ao mesmo tempo. A busca foi encerrada antes do anoitecer. Ninguém queria permanecer ali depois que escurecesse. Porém, na manhã seguinte, algo foi encontrado perto da estrada principal. O policial desaparecido estava sentado sozinho no acostamento observando a plantação ao longe, vivo, sem ferimentos graves, mas completamente diferente. Ele não reagia direito às perguntas. A pele estava gelada, as unhas cheias daquela mesma terra escura, encontrada em todos os outros casos. Durante horas, ele permaneceu imóvel, olhando fixamente para o campo, até que finalmente disse algo, enquanto médicos tentavam examiná-lo. Tem pessoas lá embaixo. Os presentes pensaram que ele estivesse em choque, mas o policial continuou falando. Segundo ele, existia uma espécie de espaço enorme sob a plantação. Túneis apertados cobertos de raízes grossas que pareciam pulsar como carne viva. Ele afirmou que conseguia ouvir centenas de pessoas respirando na escuridão ao redor, mesmo sem conseguir enxergar ninguém claramente. Em alguns momentos, mãos surgiam parcialmente da terra, tentando segurar suas roupas antes de desaparecer novamente. O homem começou então a tremer enquanto descrevia algo ainda pior. Disse que as pessoas presas lá embaixo não estavam mortas. Pelo menos, não completamente. Algumas ainda se moviam, algumas ainda falavam, e todas repetiam a mesma frase sem parar no escuro. Ela está crescendo. Naquela mesma noite, moradores próximos da região de Lhasa relataram um tremor leve vindo do solo por volta das 3h20 da manhã. Copos vibraram dentro das casas, animais ficaram agitados. E em vários pontos perto da plantação, pessoas juraram ouvir algo impossível vindo debaixo da terra. Não eram gritos dessa vez. Parecia respiração, uma respiração enorme. Depois do relato do policial encontrado perto da estrada, a prefeitura tentou abafar tudo o mais rápido possível. Comentários sobre Lhasa começaram a desaparecer dos grupos locais. Moradores evitavam gravar vídeos perto da plantação, e até reportagens pequenas feitas por rádios da região sumiram poucos dias depois de irem ao ar. Oficialmente, nada estranho estava acontecendo. Mas nos bastidores, equipes continuavam indo até o local durante a madrugada sem chamar a atenção da cidade. Uma dessas equipes incluía 2 policiais, um técnico agrícola da região e um homem mais velho chamado Anselmo, conhecido por trabalhar com perfuração de solo havia décadas no interior do Espírito Santo. Ele foi chamado porque alguns pontos da plantação estavam afundando lentamente, como se existissem espaços vazios enormes debaixo da terra. Segundo Anselmo,
Aquilo não parecia erosão normal. O chão de Lhasa vibrava em certos momentos, quase como uma máquina funcionando profundamente abaixo do campo. Na terceira noite de análise, eles levaram equipamento simples de escavação até a área onde o policial desaparecido dizia ter ouvido mais vozes. O lugar era estranho, até durante o dia. Não existiam pássaros próximos. O vento diminuía ao entrar entre as plantações. E havia um cheiro constante de terra molhada, misturado com algo orgânico apodrecendo há muito tempo. Mesmo assim, começaram a cavar pouco depois da meia-noite. Nos primeiros metros, encontraram apenas raízes grossas demais para aquele tipo de plantação. Algumas tinham formato incomum, quase parecendo veias enterradas no solo. Quanto mais cavavam, mais as raízes aumentavam de tamanho. Algumas chegavam a pulsar levemente quando tocadas pela luz das lanternas. Um dos policiais chegou a brincar nervoso, dizendo que parecia carne viva enterrada ali embaixo. Ninguém respondeu. Por volta das 2 da manhã, a pá de Anselmo bateu em algo duro. Não era pedra. O som foi seco, oco. Eles afastaram mais terra devagar, até revelar uma superfície lisa e escura, escondida sob as raízes. Parecia concreto antigo, mas conforme limpavam melhor o local, perceberam algo estranho. Havia marcas de unhas espalhadas pela estrutura, como se muitas pessoas tivessem tentado arranhar aquilo por dentro. O grupo abriu parcialmente uma rachadura na superfície, usando ferramentas improvisadas. Um cheiro insuportável saiu da abertura imediatamente. Não era cheiro comum de esgoto ou animal morto. Era pior. Um ar pesado, úmido e quente, como o interior fechado de algo vivo. Um dos homens vomitou na mesma hora. E então ouviram o primeiro som vindo lá de baixo. Respiração. Lenta. Profunda. Muito abaixo deles. O silêncio tomou conta da plantação inteira naquele momento. Até os insetos tinham desaparecido. Anselmo aproximou a lanterna da abertura, enquanto os outros observavam em completo nervosismo. A luz iluminou apenas um túnel estreito coberto de raízes descendo profundamente para dentro da terra. Mas havia algo pior nas paredes. Marcas humanas, mãos impressas no barro seco. Algumas pequenas, outras grandes centenas delas. Um dos policiais decidiu descer alguns metros, preso por uma corda improvisada. Ele carregava apenas uma lanterna presa ao peito e um rádio comunicador. No começo, a transmissão seguia normal. O homem descrevia túneis apertados, raízes enormes, atravessando o solo e água, escorrendo pelas paredes. Mas conforme avançava, sua voz começou a mudar. Ficava mais baixa, mais lenta, como se estivesse ficando cansado, sem motivo. Então ele encontrou algo. A respiração do rádio ficou pesada por alguns segundos, até ele finalmente falar. Tem alguém aqui embaixo? Os homens acima perguntaram, imediatamente, o que ele estava vendo. A resposta demorou. Quando veio, fez todos ficarem imóveis. Não, tem muita gente. O rádio começou a chiar forte, logo depois, mas ainda era possível ouvir sons vindos do fundo do túnel. Coros, peixos, tosses. Pessoas murmurando frases incompreensíveis, como se existisse um grupo enorme escondido debaixo da plantação, vivendo no escuro absoluto. O policial tentou continuar falando, mas parou no meio da frase. Durante quase 20 segundos, só se ouviu a respiração dele pelo rádio. Até que veio um som novo, um som úmido, pesado. Algo grande se movendo debaixo da terra. A voz do policial voltou imediatamente, agora desesperada. Puxa! Puxa! Os homens começaram a puxar a corda com força enquanto sons violentos ecoavam do túnel. O rádio transmitia gritos distantes misturados com um barulho parecido com raízes sendo arrancadas rapidamente. Quando finalmente conseguiram trazer o policial de volta à superfície, ele estava coberto de lama escura até o pescoço, e segurava algo preso na mão direita com tanta força que precisaram abrir seus dedos à força. Era um pedaço de tecido rasgado, parte da camisa do pescador desaparecido. Antes que alguém pudesse reagir, o chão inteiro da plantação tremeu pela primeira vez de verdade. Não foi um tremor leve. A terra se moveu abaixo deles, como se algo gigantesco tivesse acabado de virar o próprio corpo lá embaixo. E então, todos ouviram. Vindo do fundo da abertura, centenas de vozes falando juntas ao mesmo tempo. Ela acordou. O tremor fez parte da escavação desabar imediatamente. Terra caiu sobre a abertura enquanto as lanternas balançavam violentamente no escuro.
Um dos homens correu para a caminhonete tentando chamar reforço pelo rádio, mas nenhum sinal funcionava perto da plantação. O silêncio voltou logo depois do abalo, um silêncio ainda pior que os gritos, porque agora todos sabiam que realmente existia algo vivo. Debaixo de Lhasa, o policial retirado do túnel estava em choque. Tremia sem parar enquanto olhava fixamente para a terra recém-fechada. Os outros tentavam perguntar o que ele tinha visto lá embaixo, mas o homem parecia incapaz de organizar as palavras. Só depois de vários minutos ele finalmente conseguiu falar algo coerente. Eles não estavam presos. Ninguém respondeu. Então ele completou. Eles estavam esperando. Segundo o relato dele, os túneis abaixo da plantação não eram naturais. Existiam corredores enormes formados por raízes grossas entrelaçadas como paredes vivas. Algumas pulsavam lentamente, espalhando um líquido escuro pelo chão. E dentro desses espaços existiam pessoas. Dezenas delas. Algumas sentadas contra as paredes, outras parcialmente enterradas. Todas magras demais, quietas demais, mas ainda respirando. O mais perturbador era que nenhuma parecia tentar fugir. Quando o policial entrou no túnel, muitos apenas levantaram a cabeça devagar e ficaram observando ele passar no escuro. Alguns tinham os olhos completamente fundos, como se não dormissem havia meses. Outros estavam conectados às raízes pelo corpo inteiro. Raízes finas atravessavam braços, pernas e pescoços, como fios crescendo através da pele humana. Ele contou que tentou ajudar uma mulher presa perto da parede do túnel. Ela ainda conseguia falar baixo, quase sem força. O policial perguntou quem tinha feito aquilo com eles. A mulher respondeu algo estranho. Ninguém fez. Depois olhou para as raízes atravessando o próprio corpo e sussurrou: "A gente alimenta." Os homens decidiram abandonar a escavação naquela mesma noite. Nenhum deles queria continuar perto da plantação, depois do que ouviram. Mas antes de irem embora, Anselmo percebeu algo estranho. Na terra próxima da abertura recém-desabada, pequenos movimentos surgiam sob o solo, como dedos empurrando a lama por baixo. No começo parecia apenas impressão causada pelo nervosismo, até a terra começar a afundar lentamente em vários pontos ao redor deles. Então, mãos começaram a surgir do chão. Primeiro tipo várias mãos humanas cobertas de barro escuro, tentando alcançar a superfície. Um dos policiais caiu para trás em desespero, enquanto dezenas de dedos apareciam entre as raízes da plantação. Algumas mãos tremiam. Outras apenas arranhavam a terra lentamente, como pessoas tentando sair debaixo do solo sem forças suficientes para subir completamente. O grupo fugiu imediatamente. Nenhum deles falou sobre aquilo oficialmente depois daquela noite. Porém, dias mais tarde, Anselmo procurou secretamente um jornalista independente da região. Ele dizia que precisava contar tudo antes que aquilo crescesse mais. O homem levou anotações antigas, mapas do terreno e registros de desaparecimentos próximos a Lhasa, acumulados durante quase 40 anos. Ao analisar os documentos, o jornalista percebeu algo assustador. Quase todos os desaparecimentos da região aconteciam próximos de períodos específicos do ano, principalmente durante meses de chuva forte, quando a terra ficava mais úmida. E havia outro detalhe pior. A área da plantação aumentava lentamente ao longo das décadas, sem ninguém perceber direito. Partes do campo simplesmente avançavam sobre regiões vizinhas, ano após ano. Anselmo então revelou algo que nunca tinha contado para ninguém. Décadas atrás, antes da plantação existir, o local abrigava um antigo terreno abandonado usado para descarte ilegal de corpos durante conflitos entre grupos criminosos da região. Pessoas eram enterradas ali em covas rasas, porque o solo úmido escondia tudo rapidamente. Mas depois de alguns anos, começaram os primeiros relatos de vozes vindas da terra, muito antes das plantações crescerem naquele lugar. O jornalista perguntou se Anselmo acreditava que aquilo era alguma espécie de criatura. O velho demorou para responder. Depois disse algo que nenhum dos presentes esqueceu. "Não acho que seja um monstro." Ele apontou para os mapas da plantação e completou: "Acho que é pior." Segundo Anselmo, algo começou a crescer debaixo daquela terra alimentado pelos corpos enterrados ali durante anos. Não era uma criatura comum escondida no campo. Era a própria plantação, as raízes, o solo.
Tudo fazia parte da mesma coisa agora. Uma espécie de organismo gigantesco espalhado por quilômetros abaixo da região. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador no relato do policial que desceu ao túnel. Ele contou que, antes do Fulger, viu uma área muito maior escondida abaixo das raízes. Um espaço enorme, quente e úmido, onde dezenas de pessoas permaneciam parcialmente enterradas, lado a lado, respirando lentamente, no escuro como sementes. E no centro daquele lugar, algo enorme se movia abaixo da terra, respirando junto com todos eles. O jornalista passou dias tentando decidir se publicaria ou não tudo o que ouviu sobre Lhasa. Parte dele acreditava que aquelas pessoas estavam traumatizadas e misturando medo com histórias antigas do interior. Mas outra parte não conseguia esquecer os detalhes que se repetiam em todos os relatos. Os desaparecidos voltando cobertos de terra, os sons vindos do solo, as raízes crescendo onde não deveriam existir, e principalmente a última frase dita pelo policial. Tem alguma coisa respirando lá embaixo. Mesmo assustado, ele resolveu voltar até a plantação sozinho. Levou apenas uma câmera profissional, lanternas e um gravador de áudio. A intenção era simples: entrar durante o dia, registrar imagens do local e provar que tudo não passava de histeria coletiva criada pelos boatos da região. Mas assim que chegou perto de Lhasa, percebeu algo estranho. O campo estava maior. Não oficialmente, mas a estrada parecia mais estreita. As plantas estavam mais próximas do acostamento, como se a plantação tivesse avançado silenciosamente durante a noite. Enquanto caminhava entre as fileiras, o jornalista começou a gravar um depoimento para a câmera, explicando toda a história da região. O vento estava fraco, o céu completamente nublado, e o silêncio era tão intenso que até os próprios passos pareciam errados naquele lugar. Conforme avançava, encontrou marcas recentes no solo, pegadas humanas descalças, entrando cada vez mais fundo na plantação. Depois de quase 40 minutos andando, ele encontrou a área da escavação abandonada pelas equipes dias antes. O buraco tinha sido parcialmente fechado pela própria terra, mas ainda existia uma abertura estreita entre as raízes. Foi então que o gravador captou algo, antes mesmo dele perceber. Uma voz, baixa, quase escondida no som do vento. O jornalista parou imediatamente. Escutou de novo. Alguém estava falando debaixo da terra. Ele se aproximou devagar da abertura enquanto apontava a lanterna para o túnel escuro. No começo, ouviu apenas respirações. Depois veio uma frase sussurrada tão baixa que quase parecia imaginação. Tem gente viva aqui. Sem pensar direito, ele começou a descer usando uma corda deixada pelas equipes antigas. A câmera continuava gravando presa ao peito dele, enquanto o túnel ficava cada vez mais apertado e quente. As paredes eram feitas de barro, misturado com raízes grossas que pulsavam lentamente sob a luz. Em vários pontos havia marcas de unhas espalhadas pela terra. Algumas recentes, outras antigas demais. Quanto mais fundo ele descia, mais sons surgiam no escuro. Tosses, choros baixos, pessoas respirando perto demais, sem nunca aparecer completamente na luz da lanterna. Em determinado momento, ele iluminou rapidamente um corredor lateral e congelou. Havia pessoas ali, sentadas contra a parede, imóveis, cobertas de raízes até o peito. Algumas ainda respiravam devagar. Outras mexiam os olhos, acompanhando a luz da câmera sem mover o resto do corpo. O jornalista tentou falar com um homem preso perto da parede. O sujeito abriu a boca lentamente, revelando terra escura entre os dentes, e disse algo quase inaudível. Ela faz a gente crescer. O jornalista começou a entrar em pânico. Tentou voltar para a corda, mas percebeu algo errado. O túnel parecia diferente. Corredores que não existiam antes surgiam entre as raízes. O espaço inteiro parecia ter mudado enquanto ele caminhava. Então os sons começaram novamente. Respiração pesada, muito próxima. A câmera balançava violentamente enquanto ele corria pelo túnel apertado, tentando encontrar a saída. E foi nesse momento que a luz da lanterna revelou pela primeira vez parte daquilo que existia no centro da estrutura subterrânea. Não era exatamente um corpo, nem uma criatura comum. Parecia uma massa gigantesca de raízes, carne escura e formas humanas parcialmente absorvidas, umas às outras pulsando lentamente no meio da escuridão. Como um coração enterrado. Partes humanas ainda se moviam dentro daquela coisa. Rostos apareciam por segundos entre as raízes,
antes de serem puxados novamente para dentro da massa viva. E toda vez que a estrutura pulsava, dezenas de vozes saíam juntas do interior dela, como um único organismo tentando falar. O jornalista caiu para trás desesperado. Então a coisa falou claramente, usando várias vozes ao mesmo tempo, mais fundo. A gravação ficou distorcida nos minutos seguintes. Sons de corrida, terra caindo, gritos abafados ecoando pelos túneis. Em determinado momento, o jornalista parece tropeçar e derrubar a câmera no chão. A imagem fica inclinada, mostrando apenas barro, raízes e escuridão. Mas o áudio continua funcionando. E o que foi gravado depois nunca apareceu oficialmente inteiro na internet. Durante quase 4 minutos, várias vozes podem ser ouvidas falando juntas perto da câmera caída. Algumas choram, outras rezam. Mas uma frase se repete continuamente entre elas. Ela está abrindo caminho. O vídeo termina com um último som. Algo enorme se movendo debaixo da terra, muito mais perto da superfície do que antes.